E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui fala Márcio Bezerra, trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e hoje nós vamos conhecer o FFmpeg Core. Eu já estou aqui na página Nugget dele, nós vamos trabalhar aqui utilizando uma aplicação simples em C Sharp, um console app mesmo, e o que nós vamos fazer é utilizar esse componente para trabalhar o áudio de um vídeo. A gente vai tanto equalizar esse áudio como remover o noise, né? Remover o barulho externo utilizando essa biblioteca. Que, na verdade, no final das contas, ela utiliza o FFmpeg, que é aquele conhecidíssimo utilitário que é multiplataforma, funciona tanto em Linux como em Mac, como em Windows, e que é muito utilizado, inclusive, por outros programas em background para poder fazer edições de vídeo e até de áudio. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com vídeo, porém, a gente vai trabalhar com a parte de áudio do vídeo. Então, esse será um vídeo bem interessante. Eu não sei se vai ser tudo 100%, mas a gente vai fazer uns testes aqui. E já vamos logo partir aqui para o batente, já vamos logo programar. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Deixa eu aproveitar para ver aqui o tamanho das fontes. Vamos dar uma aumentada, acredito que desse tamanho esteja bom. E você vai entrar na sua pasta Projects. Vamos ver o que nós temos aqui. Então vamos criar uma pastinha aqui chamada console. Vou chamar de console, na verdade, acho que a gente pode chamar de C Sharp, dessa maneira. E vamos entrar nessa pasta, ok. Para criarmos uma nova aplicação no .NET, digitamos .NET New e o tipo de template que você vai utilizar. Para você listar os templates, você digita .NET New List. E aqui você tem uma variedade de templates, eu aconselho você dar uma olhada. E nós vamos trabalhar no template talvez mais básico aqui, que é o console. Vamos criar uma aplicação console normal mesmo. Então, .NET New. Então, você pega aquele nome lá, console. E no O é a parte que ele vai criar para a gente. E nós vamos chamar aqui de FFmpeg Code, talvez. Total. Acho que tá bom assim. Já vamos entrar logo na pasta que nós criamos. Antes que eu esqueça, eu estou utilizando essa versão do .NET version. Então, eu estou utilizando a 8.0.101. Eu sei que tem uma versão já maior do que essa, inclusive já tem a 9 em preview aí, mas eu acredito que não vai haver muita mudança, inclusive até se você utilizar versões bem mais antigas, como até a 3.1, relacionada ao código que nós vamos fazer agora aqui. Nós vamos programar utilizando o Visual Studio Code. Ele abriu aqui e eu vou ver, porque eu trabalho com perfis, o padrão abriu aqui no Profile Default. Eu vou trocar aqui para meu Profile .NET. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como é que você trabalha com perfis. É bem útil porque, de repente, você tem extensões que podem conflitar. Eu já tive problemas, por exemplo, de extensões com o React que conflitou aqui com extensões .NET. Se você dividir por Profile, você pode instalar naquele Profile só as extensões daquela tecnologia. Então, eu costumo dividir, que eu acho isso interessante. Ele está pedindo para eu fazer aqui um reload na janela. Eu costumo também olhar aqui as extensões, inclusive as que eu tenho instalada, porque às vezes elas pedem que você faça o reload. As que eu uso aqui, até aproveitando, já que a gente está na página de extensões, eu utilizo o .NET Install Tool aqui, Auto Close Tag, Auto Rename Tag. Elas são bem úteis porque quando você abre ali uma div, ele já fecha para você. Algumas utilitárias, as principais são aqui a C Sharp, né? Essa daqui que tem mais de 27 milhões de download, e essa aqui que é meio que recente, a C Sharp Dev Kit. São essenciais essas extensões, essas duas últimas, que ela tem mais de 3 milhões de downloads. Aí tem extensões para tema, extensões para Docker aqui, mas as principais são essas: C Sharp Dev Kit, .NET Install Tool, que eu vou entrar nela aqui para você dar uma olhada. Ok, então vamos para cá, para as pastas. Como isso aqui é uma aplicação console, ela é bem simples, ela já cria aqui, o template dela cria apenas um program.cs para você começar a trabalhar. O que nós vamos fazer aqui, como eu já falei, é algo bem simples. Nós vamos trabalhar no áudio de um vídeo. Nós vamos utilizar o FFmpeg, mas utilizando um wrapper, para que a gente não precise digitar comandos do console aqui na aplicação. Então existe um componente que eu já mostrei para você no início. Eu vou passar o link do Nugget. Inclusive eu esqueci de entrar também na parte do GitHub dele. Voltando aqui para a página Nugget do FFmpeg Core, esse é o nome do componente. Eu acho que eu não disse esse nome no início do vídeo, peço desculpa. A gente indo aqui no Project Website e no Source Repository, nós temos aqui, os dois levam para o mesmo local, que é a página do GitHub do componente.
E aqui você tem alguns exemplos que você pode aproveitar e seguir. Ele não é um componente especificamente para trabalhar com áudio. Na verdade, esse componente é para trabalhar mais com vídeo mesmo. Porém, esse nosso vídeo aqui é um vídeo especial que vai explicar como você trabalha, utiliza o FFmpeg, mas se utilizando desse wrapper aqui, desse componente, para trabalhar o áudio de um vídeo. E o que nós vamos tentar fazer aqui é equalizar o áudio de um vídeo e também remover o barulho externo, remover o noise desse vídeo. Esses links aqui eu vou deixar na descrição e nós vamos tentar voltar aqui para o código, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer, logicamente, é abrir aqui um console utilizando Ctrl aspas simples, porque nós vamos instalar o componente. Então, .NET Add Package FFmpeg Core. Então, ele está instalando. A instalação é muito rápida mesmo e já instalou. No nosso exemplo, nós vamos utilizar um vídeo bem simples, que inclusive eu gravei especialmente para fazer esse vídeo. É um vídeo que, se eu não me engano, tem apenas 2 minutos de duração. E eu já vou tentar arrastar ele para cá. Não sei se vai dar certo, não sei se ele vai conseguir copiar. E ele realmente está copiando. Então, é esse vídeo aqui, que inclusive eu apresento no canal. Deixa eu ver se dá para rodar ele por aqui mesmo, pelo Visual Studio Code. Ele está rodando, mas aparentemente ele está sem áudio. Então, nós vamos rodar ele aqui pelo próprio console. Eu vou ver se eu tenho aqui o MPV instalado. Deixa eu ver o que nós temos aqui na pasta. Então, o vídeo nós colocamos aqui nessa pasta. Poderíamos até separar ele, colocar ele numa pasta vídeo mesmo. Então, é o que nós vamos fazer, é melhor. Então, você pode criar aqui uma pasta por aqui. Eu posso criar por aqui também. Na verdade, para ser mais didático, eu vou criar por aqui uma pasta vídeo. Então, logicamente, se eu for dar aqui um ls, vai aparecer essa pasta vídeo. Eu também posso arrastar por aqui, mas no caso, só para misturar aqui as coisas, eu vou copiar, eu vou fazer um MV do vídeo. Eu estou movendo ele para a pasta vídeo que nós acabamos de criar. Pronto, você viu que ele sumiu daqui e apareceu nessa pasta. E agora, por aqui mesmo, pelo console, para que a gente possa assistir uma parte do vídeo, nós vamos... eu vou ver se eu tenho o MPV aqui instalado, para ver se a gente consegue assistir. Primeiramente, eu vou aqui entrar na pasta vídeo, que nós acabamos de criar, e vou ver se eu tenho esse comando aqui, MPV, vídeo, vamos ver se vai dar alguma coisa. Então, Carlos, eu tô aqui gravando esse vídeo, que é um vídeo bem barulhento. Eu vou até fazer aqui um silêncio exatamente para pegar aqui o barulho. É um vídeo curtinho, apenas para a gente fazer um teste num código aí referente ao FFmpeg, na redução de noise do vídeo. Não, aqui a gente pressiona aqui para parar o vídeo. Já deu para você assistir o começo do vídeo. Eu espero que tenha dado para você ver o barulho, porque ele realmente tem um barulho de fundo e foi proposital. Eu utilizei aí, como eu digo no próprio vídeo, eu utilizei um microfone que não é ruim, não é um microfone Key2U, porém eu não coloquei filtro nenhum exatamente para que o vídeo tenha realmente o ruído ambiente. E aqui nós vamos voltar para a nossa pasta anterior, não por ser necessário, mas apenas para que a gente volte aqui para a codificação. Uma vez que nós instalamos o componente, nós vamos criar aqui uma variável já para a gente referenciar o vídeo que nós acabamos de copiar. Então eu vou chamar ela de video file aqui e ela vai apontar para a nossa pasta que foi pasta video. Eu não lembro o nome do arquivo, deixa eu copiar. Você pode também por aqui utilizar o comando copy relative path, que é bem útil, e colar aqui. Então pronto, isso aí era o que eu estava querendo escrever. Então nós já temos aqui uma referência ao arquivo de vídeo. Aqui a gente pode até aproveitar, vamos tirar esse comentário aqui em cima, vamos aproveitar aqui para a gente, apenas para colocar um título aqui para o nosso vídeo, o de total FFmpeg Core, pode ser aí, eu vou aceitar a sugestão da IA, Video Noise Removal. Eu vou colocar ainda end aqui porque nós vamos tentar equalizar também o vídeo. Nós vamos conversar aqui de maneira bem simples, onde nós vamos criar aqui um método, e nós vamos já chamar ele. Então a gente vai criar esse método como estático mesmo. Então eu vou colocar aqui static void, que a gente vai chamar esse método de equalize and remove audio noise, e que nós vamos receber como parâmetro desse método o próprio... Deixa eu ver aqui como é que está o tamanho das fontes, que eu esqueci de dar uma aumentada, né? Ver aqui se está pronto, aqui ficou enorme para mim, eu acredito que esteja dando para você ver direito aí. E nós vamos receber aqui, nem precisava, porque nós já temos ele numa variável aqui, mas nós vamos optar por receber aqui o arquivo de vídeo. Apenas que você pode até se utilizar desse método aí para poder... deixa eu dar uma olhada no que a IA fez aí.
às vezes a gente pode aproveitar alguma coisa. Nesse caso aí, não. Então, eu vou receber aqui o vídeo file, como ele está sugerindo aí, mas eu não vou... Pronto, nós criamos aqui um método, ele é void, não retorna nada, e nós já vamos chamar ele aqui. Então, nós vamos chamar aqui, deixa eu ver se eu errei, eu costumo errar muito, já peço desculpas. Então, pronto, nós já criamos o método, já estamos chamando ele. O que falta é a gente codificar aqui e fazer nossos testes. Uma coisa que eu esqueci de fazer, sempre quando você cria uma nova aplicação, antes de você codificar, você dá o comando .NET build. Esse comando aqui é o comando do .NET para compilar uma aplicação. E ele já é, quando você executa a aplicação, ele já é feito normalmente, mas você pode também executar esse comando para verificar se tem algum erro na aplicação. Então ele está compilando, você viu aqui que deu 0 warnings, 0 erros, então está tudo ok. Eu já vou aqui criar umas variáveis que vão já declarar um tipo de equalização que vai levar em consideração apenas o bass, né, que são os graves, e o table, que são os agudos. Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender algo especial, que é como é que você equaliza algo utilizando o FFmpeg. Porém, nós não estaremos, como eu já falei, utilizando diretamente o FFmpeg. Nós estaremos aqui pegando uma ajudinha do FFmpeg Core, que nós vamos já utilizar aqui no código. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada equalize... Desculpa, está tudo errado aqui. Equalize bass, que ele vai ser aqui essa sequência de caracteres que eu vou já explicar. Inclusive, eu vou passar aqui para você uma URL em que você pode se informar mais sobre esses parâmetros que nós vamos fazer aqui. Eu vou criar uma variável de equalização do grave, que é essa aqui. Vou criar uma variável chamada equalize, que eu vou chamei de treble naquela hora, peço desculpa, de treble aqui, trouble, acho que é isso, e vou deixar ela aqui. E vou também criar uma variável para equalização de noise reduction, né? Eu vou chamar aqui de noise reduction, que também vai ser uma variável que nós vamos já preencher. O comando, quando você digitar, se você fosse digitar esse comando no console, realmente no terminal, ele seria mais ou menos isso. FFmpeg, nós teríamos aqui um i, que é o vídeo inicial. Inclusive, eu vou até aproveitar um pouco dessa ajuda da IA, porque ela vai me ajudar a exemplificar para você como seria o comando se nós fôssemos digitar no próprio console. Um comando é praticamente o que foi digitado aqui, mas vamos começar pelo noise reduction. Para você, que eu acho que eu escrevi errado aqui, por acaso, isso, eu escrevi errado, eu acho que tem aqui um C. Para você fazer a redução dos ruídos externos, você digita o comando, que é meio complicadinho, AFFTDN, você digita aqui. Pronto, esse comando aqui, ele tem várias configurações que nós vamos já ver no link que eu vou, inclusive, deixar na descrição, mas... o básico dele é você utilizar assim, ele já surte um efeito você utilizando assim. Você separa os comandos por vírgula e o comando de equalização vai ser também esse comando equalizer aqui, que nós vamos, por hora, cortar aqui esses argumentos adicionais e basicamente você vai digitar o comando equalize para o grave, que nós vamos já informar os parâmetros, vírgula, e nós vamos colocar aqui um outro comando equalize, dessa vez para os agudos, que é o que equivale a essa variável aqui, que inclusive eu coloquei o nome errado também. E pronto. Então a gente vai tentar montar esse comando aqui. Só que como nós estamos mexendo só no áudio, e é por isso que nós colocamos aqui o comando "-a", para ele simbolizar que nós estamos... Tudo que vem depois dessa variável aqui, "-af", vai ser os efeitos que nós vamos criar no áudio. E nós não vamos mexer no vídeo. Então o comando "-v" seria equivalente a você colocar isso como copy. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Deixa eu ver se eu posso dar um zoom aqui. Pronto. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos chamar o comando FFmpeg. Vamos passar um vídeo como um input. Nós vamos apenas fazer a cópia do vídeo, que é o parâmetro "-v. E no áudio, nós vamos utilizar esse parâmetro F aqui, que nós vamos já... Eu vou já mostrar umas URLs para a gente dar uma olhada lá e descobrir o significado. Nós vamos aqui fazer a redução do noise, do ruído externo. E aqui nós vamos equalizar os graves e equalizar os agudos. Você pode também criar uma terceira aí, se baseando esse vídeo apenas para você ter uma base, né? E você pode criar um terceiro aí para poder equalizar, por exemplo, os médios também. E aqui nós vamos fazer o output, ou seja, nós vamos criar um novo arquivo MP4 como resultado. Só que nós não vamos utilizar o comando dessa maneira. Nesse site aqui, que eu inclusive vou copiar o link na descrição, que é uma documentação oficial do FFmpeg, você tem aqui uma explicação sobre o que nós vamos utilizar. Eu vou tentar ele meio que colocar ele lado a lado aqui. Inclusive eu encontrei um site também que não é
eu diria, oficial do FFmpeg, mas ele está até melhor explicado, inclusive com exemplos da utilização. Então, esse comando aqui, equalize, né, que eu vou tentar, eu acho que não vai ser possível fazer isso, mas nós vamos trabalhar aqui com uma variável, com essas variáveis aqui. Primeiro é a frequência. É a frequência em hertz que nós vamos trabalhar. Por exemplo, se essa frequência for pequena, nós estamos trabalhando com grave. E quanto maior essa frequência, por exemplo, se ela for 1000, ela já está na faixa dos agudos. Se você olhar para um equalizador, eu não tenho uma imagem aqui, vou até procurar uma imagem do equalizador aqui. Equalizador, multiband, né? Que teria que ser um multiband para poder eu exemplificar. Vou ver se eu consigo uma imagem dele aqui. Talvez... Pronto, eu acho que essa aqui já dá para a gente... Deixa eu tentar abrir ela aqui, somente ela, porque vai dar para explicar melhor. Vou abrir ela aqui numa nova aba, vai dar para explicar melhor. Então, voltando para cá, deixa eu fechar isso aqui. SF aqui significa a frequência. Então, se você olhar para esse equalizador, então aqui ele está nessa frequência bem pequena, que inclusive é 55 Hz. Então, ela vai aumentando. E aqui ela está numa frequência bem alta, que é a frequência dos agudos. Eu diria que mais para esse lado aqui são os graves e mais para esse lado aqui são os agudos. Então, esse F é exatamente esse número que aparece aqui. Nós vamos trabalhar com o F, que é esse número que aparece lá, como eu mostrei. O ganho é a altura que está esse nível. Você sabe que isso aqui, vou até dar um zoom aqui, isso aqui é um potenciômetro, eu diria, né? Não, mas na verdade eu estou no volume, está errado aí. Então vamos pegar um desses aqui. Isso daqui que você está vendo são, eu diria, potenciômetros, né? Cada um desses aqui, ele está numa frequência, que eu não estou conseguindo colocar aqui direito, pronto. Numa frequência que vai aumentando. As primeiras frequências são dos graves. As últimas frequências, desculpa, são dos agudos. Essas do meio são as dos médios, que nós não vamos trabalhar aqui. Aqui é um potenciômetro, que quanto mais para cima você coloca ele, maior você está aumentando o volume dessas frequências aqui, que seria maior você está aumentando o grave, melhor dizendo assim. Então, nesse caso aqui, o G que nós vamos utilizar é exatamente a altura que vai estar aquele volume, que ele chama aqui de ganho. Nós vamos trabalhar também com o width. O que é o width? Que ele está colocando aqui como 200. É a largura. Nós já dissemos aqui, voltando para cá, em que frequência nós vamos trabalhar. Por exemplo, né, nós vamos trabalhar nessa frequência aqui. Né? O ganho vai ser a altura que vai ficar, vou até colocar certinho aqui, vai ser a altura que vai ficar esse potenciômetro aqui, né, que é esse azulzinho que você está vendo, esse potenciômetro aqui. E aquele width é a largura que você vai manipular. Por exemplo, eu quero manipular logo 2 desses aqui. Então eu tô com a largura, eu fiz aqui a largura. Eu poderia manipular logo 3, pegar logo dessa faixa toda aqui, eu estou pegando 3, pronto. Entendeu? Então é mais largo aí. Se eu pegar do ponto que eu falei e colocar um width menor, eu estou trabalhando só com esse pedacinho aqui. Vamos dar um Ctrl Z. Se eu colocar um width menor, desculpa, eu tirei aqui. Eu vou estar trabalhando só com isso aqui. Claro que isso aqui é apenas um exemplo. Então, quanto mais largo é aquele width, desse ponto aqui, ele vai pegando mais coisas, né? Ele vai logo mexendo com esses 3 de uma vez aqui. Eu acho que deu para explicar mais ou menos. Você pode dar uma lida aí nos sites, que eu vou deixar na descrição. E nós vamos trabalhar com esse width type aqui, que também significa o tipo, que ele pode ser, como ele diz aqui, ó, ele pode ser H, que nós vamos trabalhar em Hz. Você viu que a imagem do equalizador ali estava em Hz, né? E pode ser esses outros desconhecidos aqui, que é Q, que eu não sei nem pronunciar o que é, Octave também, e esses LOP aqui, esses que são bem desconhecidos. Mas você vê que na própria imagem aqui do equalizador, ele já está mostrando aqui como se fosse em Hertz, que é o tipo H que nós vamos trabalhar. É o width type, né? Que nós vamos trabalhar. Tendo isso em mente, a gente vai montar aqui nossa configuração de equalização de grave, e que eu vou colar aqui para ir mais rápido. Então, nesse ponto aqui, eu estou utilizando a variável equalizer. Em que frequência? Estou aqui na frequência 100, o tipo de largura de banda de width que eu vou trabalhar, Hertz, né? E qual é a largura em si? A largura, eu vou colocar 200 Hz aqui. E o ganho é a altura do potenciômetro que eu falei. Você pode repetir o vídeo que você vai saber ligar uma coisa com a outra. É o G. Então, estou colocando aqui essa frequência nessa largura aqui de 200 Hz com esse ganho aqui. Eu estou aumentando o ganho dessa frequência aí. Isso seria a parte de bass, né? A parte de graves. Para aumentar os agudos, equalizar, nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. Então, aqui, nós vamos utilizar também a função equalize, aqui, só que nós vamos trabalhar numa frequência bem mais alta
de 1000. Vamos trabalhar com o mesmo tipo de largura de banda, vamos trabalhar em hertz, vamos sempre trabalhar em hertz aqui. Eu acho que dificilmente você vai mudar esse parâmetro aqui, não sei se é padrão. Vamos pegar a mesma largura e vamos fazer o mesmo aumento de 10 aqui, vamos fazer um ganho de 10. A diferença é que, voltando aqui para o nosso gráfico, a diferença é que, porque tá difícil de eu colocar os dois juntos, eu acho que fica melhor assim, né? Deixa eu ver até se dá para dar um zoom colocando os dois juntos aqui. Pronto. Então, logicamente que os valores não vão bater com o da imagem, mas nessa parte aqui, com essa frequência, isso aqui eu não vou nem falar que é Hertz, né? Nós já estamos trabalhando com Hertz, ou seja, tudo isso aqui é HZ, é Hertz, né? Claro que tem kHz também, mas a unidade é Hertz. Então, nessa frequência e com essa largura de banda, é como se nós trabalhássemos eu diria, nesse primeiro intervalo aqui, mais ou menos até por aqui. Então, nós estamos mexendo nesses botões aí. E o que eu estou fazendo nesses botões? Eu estou fazendo um ganho de 10. Então, eu estou subindo aqui esse botão aqui estou subindo 10. Pronto. Eu acho que deu para exemplificar dessa maneira. E aqui, como eu coloquei 1000 aqui na parte de treble, que é difícil falar, que é na parte de agudo, então eu estou trabalhando mais ou menos, eu acho que por aqui. Na verdade, eu poderia até aumentar mais um pouco lá. E estou colocando aqui uma largura de 200, né? Entendeu? Eu estou trabalhando na mesma largura desse, eu estou trabalhando nesse, só que eu estou mais ou menos por aqui pelos 1000. Acho que eu poderia até, para ficar mais fininho, aumentar mais um pouco. Mas vamos deixar aí. E estou também fazendo, nesses volumes aqui, um ganho de 10, que é o que você está vendo aqui. Bom, voltando aqui, já que eu estou com o navegador aqui, voltando para esse site, nesse site aqui, que eu vou colocar na descrição, você pode ver várias variações, inclusive ele trabalha aqui com HPF, LPF, que é aqueles efeitos que a gente costuma fazer com áudio, principalmente para quem trabalha com áudio. Ele dá aqui alguns exemplos bem interessantes que você pode dar uma olhada melhor. E se você quiser uma documentação mais técnica, aqui na documentação do próprio FFmpeg, mostra até mais possibilidades de configuração aqui. Então você pode ver os links aí, que eu vou deixar na descrição. Quando eu digo vou deixar na descrição, perguntam, mas eu não estou vendo esses links na descrição. Na descrição tem um primeiro link que vai para um site. Nesse site já vai para os recursos desse vídeo. Então aqui, se tiver código-fonte, você vai encontrar lá. Se tiver comando, você vai encontrar lá. Os links você vai encontrar lá também. É no primeiro link aí na descrição. Então, voltando para cá, nós agora vamos trabalhar com nossa redução de ruído. Quer dizer, nós vamos preencher nossa variável. Nós não estamos utilizando, estamos apenas criando as variáveis aqui. Vamos colocar ela aqui porque nós só vamos trabalhar nela dessa maneira aqui. Se você quiser se aprofundar nesse comando AFFTDN, pois nós aqui no vídeo vamos nos limitar a utilizar ele apenas dessa maneira, eu estou passando também aqui, que vem da própria documentação do FFmpeg, maneiras muito mais personalizáveis de você utilizar esse recurso aqui. Então aqui o comando AFFTDN, ele dá aqui várias variações, você pode dar uma lida aí. Segundo ele diz aqui, Denoise Audio Samples with FFT, é isso que ele está fazendo aqui. E esse link aí eu também vou colocar na descrição. Então o que nós vamos fazer? Nós já temos os comandos. Você pode inclusive criar aí uma interface, é até uma dica que eu estou dando. Você pode, ao invés de criar uma aplicação console, criar uma interface, uma espécie de equalizador ali, com inclusive comandos deslizantes, né? Você pode fazer isso para ir mudando essas variáveis, mas nós vamos aqui, para ser mais rápido, trabalhar no console mesmo. A gente vai montar aqui uma lista, a gente vai tentar simplesmente fazer um comando parecido com esse, mas utilizando o componente FFmpeg Core. Então nós vamos criar aqui uma lista que nós vamos chamar aqui de Audio Filters, que é uma lista simples de strings, que inclusive a AI já tentou até me ajudar. Deixa eu ver se ela inicializa para mim. Pronto, vamos simplesmente inicializar essa lista aí, colocando todos os filtros. Por que é interessante você criar uma lista? Porque de repente você pode querer colocar aqui embaixo, por exemplo, uma equalização de médios, né? Então você vai apenas inserindo aqui na lista. Isso porque a gente vai transformar isso no comando. Eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de Audio Filter, em que eu vou unir, exatamente isso, eu vou unir esses três efeitos aqui num só, separando por vírgula. Então eu estou separando, é isso que esse comando faz, string.join, eu estou unindo aqui os três comandos, que é esse e esse, começando por esse aqui. Você está vendo que o primeiro, vou até colocar ele na frente aqui para não confundir, o primeiro que ele está colocando é esse aí, e está colocando depois os graves e o agudo, e apenas ele está separando por vírgula, que foi o que nós
fizemos aqui. Foi o que nós tentamos fazer aqui. Então ele já está criando essa parte aqui. E o resto agora é só chamar a ferramenta que nós instalamos, que nós vamos chamar uma variável aqui chamada audioEQ igual a ffmpegcore.ffmpeg-arguments. Só que eu não gosto de utilizar o namespace dessa maneira, eu vou tirar aqui porque nós vamos, com a ajudinha do Visual Studio Code, nós vamos declarar ele lá em cima. Então, como você pode ver aqui em cima, ele já declarou aqui o using da ferramenta do ffmpeg-core, dessa biblioteca que nós instalamos. Aqui você coloca um ponto para informar qual é o input file que você chama de from file, que equivale àquele i que nós colocamos, from file input, que é o nosso video file, esse que nós estamos recebendo aqui como parâmetro. E agora nós vamos definir nosso output. Output to file, aqui como primeiro parâmetro, ele quer receber o arquivo por hora, nós vamos apenas copiar, eu sei que vai ficar feio, nós vamos apenas copiar isso aqui, copiar o nome do arquivo de input, vamos já trabalhar isso, melhorar isso aí, e colocar aqui, a diferença nós vamos colocar aqui o nome result, aqui no final. E aqui nós já podemos parar nossos argumentos. Aqui embaixo, para você executar esse comando, ele é um comando assíncrono, você digita audioEQ, que foi a variável que nós criamos lá. A gente pode utilizar o process assíncronos, em que dessa maneira o terminal não vai aguardar o resultado, ou process synchronous. Então vamos tentar utilizar esse daqui. A diferença aqui de um para o outro, na verdade, é o seguinte, é porque um é um task. E vamos até ver aqui como é o outro, para a gente ver qual é a diferença de um para o outro aqui. E o outro, o comando é executado, não é task. Eu não precisaria criar aqui um método assíncrono, mas como eu gosto de utilizar métodos assíncronos, eu vou utilizar aqui o async, que eu acho que ele vai ajudar aí eu corrigir. Pronto. Como eu estou utilizando agora um método assíncrono, essa é a diferença, não é aquela que eu falei. De qualquer maneira, o console vai esperar o final do comando aí. Isso é apenas questão de gosto e até questão de performance, né? Você pode utilizar uma task aqui, que é um método async do C#, ou pode utilizar apenas um método que retorna um booleano. A gente vai optar por utilizar o async, então nós vamos precisar do await aqui, e ele já ajudou e preencheu como async aqui. Mas async, em geral, retorna task, então nós vamos apenas colocar task. E ele já está reclamando aqui que isso aqui é um método assíncrono, eu não posso chamar ele dessa maneira, né? Então eu coloco já aqui um await para poder chamar o método. Apenas para contabilizar aqui o tempo, mas eu acho que não vai ser nem necessário, porque vai ser muito rápido, o vídeo é muito pequeno, eu vou criar aqui um console writeLine, apenas para a gente ter uma ideia do tempo que levou, isso não é nem necessário. Pronto, eu vou até aproveitar isso aí, só que eu vou colocar aqui a hora inicial. Vou criar aqui uma interpolação de strings e vou colocar aqui datetime.now, que é a hora atual, apenas para a gente contabilizar o início e o fim. Que eu vou colocar mesmo assim em horas, minutos e segundos, dessa maneira aí. Isso aqui colocando, não esquecendo de colocar um start aqui, para dizer que o comando iniciou. E aqui no final, até para a gente saber também se o comando chegou no final, nós vamos repetir a mesma coisa, mas colocando aqui um finish, ou então, vamos colocar um finish mesmo aqui. Pronto. Podemos até tirar isso para não ficar tão sujo, né? Finish e aqui deixar só o start mesmo. Você aí pode contabilizar a diferença em segundos. Vai que você está trabalhando com um vídeo muito grande para fazer isso aí, então você às vezes não quer ficar esperando e eu poderia também utilizar aqui, existe uma classe no C# que é específica para você contabilizar trechos de código, mas aqui a gente vai deixar simples dessa maneira, só utilizando o writeLine normalmente. Mas eu estou aqui para errar, né? Finish, acho que é assim. Bom, se nós fizéssemos isso, não ia ocorrer nada, porque na verdade a gente só está pegando o input, praticamente a gente está chamando o ffmpeg, passando o input e passando o output e só. Nesse ponto aqui, onde é que nós informamos a configuração? Aqui, a biblioteca ffmpeg-core recebe um function aqui, que nós vamos criar uma função, um método anônimo nesse ponto aí. A gente vai chamar aqui de o, que simboliza options, e vamos dizer que o é um método que nós vamos criar aqui. Ele está dando esse problema porque nós pulamos um argumento aqui. Ele pede aqui se eu quero fazer o overwrite do arquivo, se existir. Sim, se o arquivo existir, eu não quero que ele dê, eu quero que ele subscreva. Pronto, e agora você viu que, como esse terceiro parâmetro é um método anônimo, eu poderia criar ele externamente, mas eu vou criar ele aqui mesmo. E aqui onde nós vamos configurar tudo que a gente quer que vá para o output. Por exemplo, eu vou até aproveitar algumas coisas aí.
Quanto ao vídeo codec, nós vamos colocar eu posso utilizar essa constante deles aí, vamos colocar como copy. Deixa eu ver se ele tem um copy aqui. Como ele não tem um copy, então a gente vai apagar e nós vamos escrever. Você pode também escrever aqui o comando normalmente, como se você estivesse escrevendo no console. Como o vídeo a gente só quer copiar, então eu vou colocar só o copy aí. O que ele está perguntando aqui nesse with video codec? Ele quer digitar o comando V e quer que você explique ali o que vai aqui junto com esse parâmetro V aqui. Então, como eu quero só copiar, então eu escrevi copy. Mas ele dá vários tipos de possibilidades de você já pré-feitas aí para você definir aqui a codec. Ó. Por exemplo, ele já tem algumas constantes, como por exemplo libx 265, só que nós vamos aqui preferir não mexer no vídeo e nós vamos deixar ele como copy normalmente. E nós vamos definir agora o codec de áudio. Aqui a gente tira a vírgula e a gente continua. Ponto. Tudo aqui é ponto. Isso aqui é como se fosse o que eu costumo chamar de fluente. É um código fluente aqui, é uma fluente API aqui. Quando você coloca o ponto, sempre todo objeto aqui retorna o mesmo objeto. Então você pode ir preenchendo, sempre completando com ponto. Por exemplo, with audio codec. Nós já estamos na codec de áudio. Qual é a codec que nós vamos utilizar para áudio? Eu vou utilizar a mais utilizada, que ele preencheu aí, ACC. Então, até para mostrar como é que você preenche utilizando uma variável deles mesmo, uma constante deles, eu posso utilizar a própria constante deles nesse caso aqui. Eu não sei porque que eles não têm a copy lá, né? E a gente pode também definir o bitrate do áudio, né? Por exemplo, with audio bitrate, a gente pode colocar aqui em... Vamos deixar nesse... Mas não é... Ele quer um número aqui, né? Então, a gente vai colocar um... Vamos ver o que ele pede aqui na ajuda. Ele não dá uma ajuda. Mas eu acredito que ele tem algumas constantes. Por exemplo, ele tem aqui umas constantes, ó. Eu acho que a gente pode utilizar essa audio quality aqui e vamos colocar como um good. Eu acho que tá bom. Vamos ver se ele vai aceitar isso aí. A gente finaliza aqui. Bom, mas até então nós não estamos utilizando o nosso audio filter aqui. Como isso aqui é um comando muito customizado, muito personalizado, o FFmpeg Core permite que você crie comandos dessa maneira também. Eu vou optar por colocar aqui no meio um ponto. Você pode colocar aqui também with custom argument. Pronto. Então aqui você simplesmente escreve o comando, que ele já está aí até tentando escrever. Eu vou receber aí, mas a gente vai modificar. Então aqui é um comando, um argumento personalizado que você vai escrever a própria string aí. Ou seja, a gente vai digitar esse comando aqui. Como ele acredita que ele não tem, você pode pesquisar melhor, o FFmpeg Core, eu acho que ele não tem esse comando aqui, que ele é muito, muito diferente do que se costuma utilizar. Então a gente vai fixar ele como string mesmo aqui no código. A gente vai criar o AF lá. Eu vou apagar isso aqui que ele colocou no final. E nós vamos simplesmente colocar aqui nosso audio filter, que nós vamos copiar aqui. Ou seja, toda aquela string concatenada, que concatena esses comandos todos aqui, a gente vai interpolar ela aqui. Então vai ficar AF e toda aquela string lá. Pronto, aqui nós já temos nosso comando. Então para dar aqui para entender melhor, inclusive as fontes são um pouco grandes, mas vamos lá. Ainda bem que pegou aí o texto embaixo, que vai ficar melhor de explicar. Então isso aqui, no FFmpeg Core, é o input. Então ele equivale a esse i aqui. E no input eu estou dizendo qual é o arquivo. Esse é o que eu estou recebendo como parâmetro lá. Então, ou seja, eu já estou informando esse input aqui. Ele permite que você configure a codec de vídeo, que eu estou colocando como copy aqui, que significa esse mesmo efeito aqui, não é? Então, ele permite também que você configure codec de áudio, que eu estou colocando como ACC aqui. No caso do nosso exemplo aqui embaixo, nós não colocamos. E permite até que você configure a quantidade de bit rates do áudio, que eu coloquei como good aí. É uma constante que eu não sei... Posso até dar uma olhada aqui de quanto é mais ou menos. Você não precisa colocar esses dois parâmetros. Eu estou colocando apenas para exemplificar aqui. E o mais importante da história é esse aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. O mais importante da história é esse aqui, que nós estamos concatenando o comando AF com aqueles filtros de áudio onde existe a equalização dos graves e dos agudos e ainda existe a remoção o noise removal lá para remover os ruídos externos. Então ele equivale a esse AF aqui e tudo isso aqui. É isso que nós estamos fazendo. Inclusive, bem pensado, ainda bem que eu olhei para cá. Veja que nós estamos esquecendo dessa aspa aqui, que já faria com que o comando não desse certo. Então, nós vamos ter que colocar essa aspa aqui de início e de fim. Mas no C# a gente não pode colocar aspa dentro de aspa. Então, para que seja possível fazer isso, você tem que colocar uma barra aqui e outra barra aqui. Pronto, dessa maneira
nós temos agora o comando terminado. Vamos primeiro fazer um teste de conversão. Outra coisa, a gente aqui está definindo... Na verdade, nós vamos rodar o comando do jeito que está aqui, que nós ainda vamos dar uma melhorada nesse código aí. Então, eu vou limpar e vou dar para você executar uma aplicação .NET Run. Eu acredito que já esteja tudo ok. Vamos executar. Note que aí ele já deu o start e já deu o finish aqui. E dá para notar que a diferença é de 5 segundos apenas. Foi de 5 segundos apenas. Mas se você estiver trabalhando com um vídeo maior, isso aqui pode ser útil, mais útil, né? Então, se nós voltarmos para cá, nós vamos tentar ver agora a diferença. Deixa eu aumentar esse console até o final. Nós vamos utilizar aqui um player, que eu chamo de MPV, é um player famoso, para a gente ver a diferença de um para o outro. Eu vou ficar um bom tempo calado aqui para você ver como é que esses efeitos foram aplicados no vídeo. Eu espero que dê para... O YouTube, eu acho que ele equaliza um pouco, não sei se ele mexe na qualidade do áudio do vídeo, mas eu espero que dê para ser perceptível a diferença. Talvez seja aconselhável você assistir utilizando fone de ouvido, que você talvez perceba mais. Eu vou digitar aqui o comando MPV, né? MPV. Nós criamos a pasta vídeo. Vamos primeiro ver o vídeo original, que eu chamei aqui de vídeo noise.mp4. Então eu vou fazer um silêncio agora, pelo menos durante alguns segundos, para você ver aí. Então, Carlos, eu tô aqui gravando esse vídeo, que é um vídeo bem barulhento. Eu vou até fazer aqui um silêncio exatamente para pegar aqui o barulho. É um vídeo curtinho, apenas para a gente fazer um teste num código aí referente ao FFmpeg, na redução de noise do vídeo e na equalização do vídeo. Eu fiz essa pausa proposital, espero que dê para ver aí. Eu não coloquei nenhum filtro nesse microfone, ele está totalmente sem filtro. E ele está sem filtro e sem efeitos, né? Tá com a voz original. Então eu aproveito aqui para mostrar aqui o canal Code Total. Muita novidade, muita coisa interessante. Aqui tem assuntos sobre Angular. E eu dei uma pausa aqui para dar um tempo aí pro barulho. Pronto, eu pressionei aqui que eu acredito que você tenha dado para você ver aí o barulho externo e a equalização do vídeo. Então nós vamos repetir aqui o comando, mas nós vamos utilizar o resultado lá do nosso comando utilizando o FFmpeg Core. E é isso aí. Eu vou fazer um silêncio agora e eu vou executar para você. Então, Carlos, eu tô aqui gravando esse vídeo, que é um vídeo bem barulhento. Eu vou até fazer aqui um silêncio exatamente para pegar aqui o barulho. É um vídeo curtinho, apenas para a gente fazer um teste num código aí referente ao FFmpeg, na redução de noise do vídeo e na equalização do vídeo. Eu fiz essa pausa proposital, espero que... Bom, eu parei aqui e eu não sei se você notou, mas quanto à redução de ruído, eu notei que ele realmente reduziu e a gente não tem muito o que mexer na questão da redução de ruído. Eu só achei um pouco grave muito alto, não sei se deu para notar aí. A gente pode aumentar, talvez eu faça o teste colocando isso aqui para 2000, para a gente pegar uma frequência mais fina ainda, e eu posso deixar de mexer nos graves. Eu posso, por exemplo, comentar aqui, lógico que seria, eu já dei a dica, né? Seria melhor você criar uma telinha mesmo para o Windows, talvez, ou até para o web, que tivesse ali algo parecido com um equalizador. Você pode utilizar sua imaginação para fazer isso. E eu vou até baixar isso aqui, ó, essa lista, colocar ela dessa maneira para que eu possa tirar algumas coisas se necessário aqui. Então, como eu tirei o equalizador de grave, então eu não estou mais aumentando os graves aqui. Nós vamos testar ele agora sem aumentar os graves, só que eu vou ainda fazer algo interessante. Eu não vou subscrever esse arquivo dessa maneira aqui, porque eu achei meio feio. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui em cima, nós vamos pegar aqui o video file name, vou criar aqui uma variável, video file, até para você aprender mais um pouco aí, que eu vou pegar só o file name do video file que foi enviado. Então, vou pegar, inclusive, o file name, get file name, without extension. Ou seja, é só o nome do arquivo que eu estou pegando aqui, entendeu? É só o nome do arquivo sem a extensão. E agora eu vou pegar a extensão. Eu vou pegar aqui, já é isso aí, ó, video extension. Eu estou pegando só a extensão e vou pegar também apenas o path, o diretório. Então, eu vou chamar aqui de video path, eu vou chamar dessa maneira.
e vou pegar apenas, como ele está dizendo aí, o get directory name. Então isso aqui, ó, vê só, eu dividi todo esse caminho aqui em partes. Aqui eu peguei só o nome do arquivo sem extensão, peguei a extensão do arquivo apenas aqui, e peguei aqui o diretório onde está o vídeo, que é esse diretório aqui, vídeo. Por quê? Porque bem aqui nós vamos mudar esse output, a gente não vai deixar ele fixo aqui. A gente vai combinar aquelas três coisas, a gente vai digitar um path.combine, ou seja, eu estou combinando aqui, eu posso combinar coisas em sequências para formar um diretório. Eu vou colocar aqui o vídeo path, ele vai ser no path onde está o vídeo. Vou pegar o mesmo vídeo file name, só que eu vou somar com um underline e vou colocar a data atual aqui. datetime.now.toString. Vou converter ela para string. Vou colocar mais ou menos nesse formato aqui. Ano, mês, dia. E ainda vou colocar aqui, inclusive, minutos e segundos. Deixa eu quebrar um pouco para cá, para dar para ver melhor. Então, eu coloquei aqui uma data. Eu vou colocar até milésimo de segundos aqui também para não ter perigo de você gerar dois vídeos praticamente ao mesmo tempo. A ideia aqui é que fique todos os outputs com nomes diferentes. E pronto, no final aqui nós vamos preencher a extensão do vídeo. Por que eu dividi pela extensão? Porque de repente você pode estar trabalhando não com arquivo MP4. Eu não poderia apenas colocar aqui no final .mp4. Se você estivesse trabalhando com vídeo MOVI ou com WMV, com AVI, então não iria dar certo. Ele iria sempre converter para MP4 e não é o que eu quero aqui. Eu quero que o vídeo mantenha o mesmo formato. O que eu estou trabalhando é com a equalização e com a redução de ruído, mas eu não quero converter o vídeo, né? Então aqui eu acho que deu para entender. Eu vou até tentar transformar isso numa interpolação para ficar mais legível aqui. Eu estou até perdendo um certo tempo com isso aqui. Vamos transformar isso numa interpolação. Então, como eu agora estou trabalhando com interpolação, vai ficar, eu acredito, mais legível aqui. Eu vou pegar o vídeo file name. Vou colocar um underline. Depois do underline, eu vou colocar aqui uma data. A data dessa maneira aqui. E vou juntar com a extensão. Pronto. Talvez tenha ficado mais legível dessa maneira aí. Mas eu acredito que tenha dado para entender. Então, o que nós fizemos, na verdade... Aqui ele está reclamando que pode ser nulo isso aqui para você... Como você tem certeza que o vídeo vai ter sempre ali um path, então você pode colocar uma exclamação para retirar o nulo. Né, que você tem certeza que não vai ser nulo, então você pode fazer isso. Então, nós vamos salvar aqui. Já vamos dar uma limpada aqui e vamos... Você viu que ele já criou aqui esses dois arquivos, ele vai criar um com nome diferente aí. Qual é a diferença que nós fizemos aqui? Nós não estamos mais equalizando aqui os graves, né? Então, eu vou limpar aqui. Vamos executar o comando .NET Build para você ver se tem erro no código. Sendo que ele já faz isso com esse comando aqui, que é o .NET Run, que nós vamos realmente executar o comando agora. Então, ele finalizou. O que eu estou achando estranho é que ele não atualizou aqui, ou eu não estou vendo o arquivo, ou eu errei alguma coisa. Vamos ver se ele criou aqui na pasta ls vídeo, aqui para a gente saber. Ele criou aqui o vídeo na pasta. Parece que deu um probleminha aqui. Deixa eu atualizar. O Visual Studio tinha dado um probleminha e não mostrou aqui o arquivo de vídeo. Então, o que ele fez aqui, vamos dar uma olhada aqui. Dá até para a gente ver aqui pelo próprio console mesmo, ó. Ele pegou o mesmo nome do vídeo original, colocou um underline aqui, colocou a data nesse formato aqui, que inclusive o TT lá eu até errei. Talvez a gente tire aquilo do final, eu acho que é ZZ, não estou lembrando direito, e ele pegou a própria extensão do vídeo e colocou no final. Então, se fosse um vídeo AVI, ele colocaria AVI aí no final. E agora nós vamos ver, dessa vez, só um pouco do vídeo original e vamos ver o novo vídeo aí, o que foi criado. Antes disso, eu vou corrigir logo esse PN aí no final. Eu vou retirar isso aqui, basta parar nos segundos ali, acredito que já esteja bom. Nós vamos assistir um pouco do vídeo original e depois o novo vídeo que ele teria que estar com menos graves, né? Então, vai aqui, mpv, vídeo noise.mp4, isso aqui é o vídeo original. Vou fazer um silêncio agora. Então, Carlos, eu tô aqui gravando esse vídeo, que é um vídeo bem barulhento. Eu vou até fazer aqui um silêncio exatamente para pegar aqui o barulho. É um vídeo curto. Pronto. E agora nós vamos verificar o último que nós criamos, que foi esse aqui. Vou fazer um silêncio agora e vou executar. Então, Carlos, eu tô aqui gravando esse vídeo, que é um vídeo bem barulhento. Eu vou até fazer aqui um silêncio exatamente para pegar aqui o barulho. É um vídeo curtinho, apenas para a gente fazer um teste. Então, você notou aí que ele realmente tirou ali o barulho externo, né? Ele fez o noise removal. Claro que não é uma coisa assim mágica,
Tem realmente ferramentas com IA que conseguem fazer isso bem melhor, mas dependendo do que você deseja fazer, pode ser que seja útil e é uma ferramenta que é bem personalizável. Então, quanto à equalização, na minha opinião, ficou melhor agora, ficou menos grave o vídeo aí, mas você pode fazer uma equalização mais elaborada, mais personalizada. Carlos, é o seguinte, se você tiver gostado desse conteúdo, eu agradeceria se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Até a próxima.